de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo suas necessidades. Esta é a concepção marxista de justiça que nós abordaremos nesta última aula do curso Ética e Justiça de 2020. Muito bem, nós paramos a parte anterior dessa aula comentando as bases teóricas do pensamento marxista. O socialismo, os movimentos socialistas, o movimento da classe trabalhadora entre o final do século XVIII e início do século XIX. Isso por um lado, e por outro, a filosofia dialética hegeliana. Aí nós temos o assim chamado materialismo dialético, de Marx e de Engels. A compreensão da história como um processo, que se opõe ao materialismo mecanicista, por um lado, porque não se trata de pensar a história simplesmente como uma sucessão de fatos empíricos, materiais, sem uma explicação dialética, mas também não é uma dialética idealista, em que as coisas acontecem apenas no plano das ideias. Por isso, a centralidade nessa perspectiva materialista e dialética da economia, a concepção de que o que fundamentalmente caracteriza o homem é a forma pela qual ele reproduz suas condições de existência. De fato, a descoberta da economia política é um momento fundamental no desenvolvimento do pensamento marxista. Para Marx, a filosofia política e a doutrina do Estado racional devem ser substituídas pela economia política, pois somente essa ciência é capaz de compreender a dinâmica e o funcionamento do núcleo do capitalismo, que consiste na produção de mercadorias e nas relações entre as classes sociais fundadas na questão da propriedade privada. Daí a crítica da economia política. E, para nós abordarmos esse aspecto do pensamento do Marx, vamos utilizar um texto curto que vai direto ao ponto, que é o prefácio ao livro Para a Crítica da Economia Política, que o Marx escreveu como uma espécie de introdução ao Capital, que é a sua obra principal. Lá é dito, uma frase bastante conhecida: o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Então, essa concepção materialista dialética, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Essa mudança na relação de causalidade entre a consciência e o ser social, os fatos sociais, é que define o materialismo dialético do Marx. A partir disso, então, ele descreve uma anatomia da sociedade civil burguesa. Nesse texto do prefácio para a crítica da economia política, o Marx ele refaz a sua trajetória intelectual e ele diz claramente: eu estava lá investigando a filosofia do direito de Hegel e percebi que, ao contrário do que o Hegel dizia, não é o Estado que coordena a sociedade civil burguesa. Na verdade, o Estado ele está ali justamente para fazer valer os interesses dessa sociedade burguesa. E é por isso ela que nós devemos estudar. E ela é basicamente a sua economia. E é, portanto, a economia da sociedade burguesa que demonstra qual é a sua verdadeira estrutura, a sua anatomia. E aí, então, o Marx, descreve a estrutura da sociedade burguesa nos seguintes termos: na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção
forma a estrutura econômica da sociedade, base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Portanto, nós temos na anatomia da sociedade civil burguesa, né, e essa expressão sociedade civil burguesa, né, ela vem de Hegel, a expressão é Bürgerliche Gesellschaft. Num contexto marxista, geralmente essa expressão é traduzida como sociedade burguesa, mas no contexto hegeliano, sociedade civil burguesa, é assim que está traduzida na última tradução, aquela da editora Loyola, da filosofia do direito de Hegel. Por isso que eu trago assim, mas é comum encontrar simplesmente sociedade burguesa. Ela é formada por uma estrutura, por uma base e por uma superestrutura, por algo que se levanta a partir dessa base. Essa estrutura é a base econômica. Engloba as relações do homem com a natureza, no esforço de produzir a própria existência e as relações dos homens entre si. Ou seja, as relações entre os proprietários e não proprietários, e entre os não proprietários e os meios e objetos do trabalho. Essa relação entre proprietários e não proprietários é a base econômica, a estrutura da sociedade no capitalismo. Embora o Marx entende, né, que a anatomia da sociedade, nesse jogo entre uma estrutura e uma superestrutura, que é a ideologia, ela é pensada na sua formalidade mais básica em toda a sociedade. Então, há também uma estrutura própria da sociedade escravista, há uma estrutura própria da sociedade feudal, e no capitalismo, né, a estrutura, a base econômica se dá nas relações entre os proprietários e não proprietários e entre os não proprietários e os meios e objetos do trabalho. A superestrutura, representada pelo Estado e pelo direito. No caso do capitalismo, segundo Marx, a relação de exploração de classe no nível econômico repercute na relação de dominação política, estando o Estado a serviço da classe dominante. Aí surge propriamente a estrutura ideológica, referente às formas da consciência social, tais como a religião, as leis, a educação, a literatura, a filosofia, a ciência, a arte, etc. Toda essa estrutura ideológica ela serve para manter, ou mais do que isso, para justificar, em termos discursivos, ideais, linguísticos, a estrutura econômica. Estrutura econômica essa que precisa também de uma estrutura jurídico-política, né, que se dá. Então, por isso, a superestrutura tem duas esferas. Uma esfera, digamos, mais objetiva, que é a jurídico-política, representa tudo aquilo que o Hegel chamava de espírito objetivo, as instituições visíveis, as instituições que são dependentes dessa base econômica, e a estrutura ideológica, que são as formas discursivas, ideais, conceituais, né, essa sociedade. No caso, então, do que nós temos pensando aqui em termos mais concretos, nessa anatomia da sociedade burguesa, as relações de produção, como a maneira pela qual os homens usam as técnicas e se organizam por meio da divisão do trabalho social, as forças produtivas, conjunto formado pelo clima, água, solo, matérias-primas, máquinas, mão de obra e instrumentos de trabalho, e o modo de produção, a maneira pela qual as forças produtivas se organizam em determinadas relações de produção num dado momento histórico. Aí, então, segundo esse esquema, nós temos o capitalismo, né, como explicado pelo Marx no seguinte modo, né? No modo de produção capitalista, as forças produtivas, representadas sobretudo pelas máquinas do sistema fabril, determinam as relações de produção caracterizadas pelo dono do capital e pelo operário assalariado.
Então, o capitalismo é esse sistema econômico, esse modo de produção em que as forças reprodutivas, né, representadas pelas máquinas, né, no caso aí pensado, claro, o modelo que o Marx pensa, o modelo produtivo do capitalismo, né, de acordo com aquilo que ele observa na Inglaterra, né, um sistema produtivo, industrial já bem avançado. Essas forças produtivas determinam as relações de produção caracterizadas pelo dono do capital, né, e pelo operário. Então, né, essa contraposição que vai se dar entre o burguês e o proletariado. A ideologia é justamente a forma de pensamento que justifica que essas relações de produção, esse modo de produção, são essenciais, universais e os unicamente existentes, né? É como se a história de outras possibilidades de relações de produção, de modos de produção, fossem totalmente, fosse totalmente esquecida e em seu lugar ficaria todo esse sistema como uma coisa dada, né, como uma coisa inevitável. Mas a ideologia é justamente, segundo Marx, a dominação, né, de uma certa forma de pensamento, né? Então, essa fórmula do Manifesto Comunista, as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Nesse sentido, o liberalismo será explicado como a ideologia desse modo de produção capitalista. A ideia de que a riqueza provém do trabalho, e de fato, no capitalismo, a riqueza vem do trabalho, mas há uma exploração que não entra no campo do pensamento liberal, é dado pela mais-valia, né? Pela produção de riqueza, e se dá na base da exploração do trabalho sem a devida recompensa. De modo que o que nós temos é uma alienação. A força produtiva da sociedade, que nasce da cooperação de vários indivíduos, condicionados pela divisão do trabalho, aparece para os operários como uma força estranha, situada fora deles, de cuja origem nada sabem e que não podem dominar. Daí o fetichismo da mercadoria, como se aquilo que é produzido pelo homem dominasse o próprio homem, essa ideia do fetiche, da dominação da coisa sobre o homem, e o homem se tornando coisa, reificado. Essa situação de exploração que é própria do capitalismo, essa alienação em que o trabalhador, o operário, trabalha, mas não é dono daquilo que cria, né? Ele fica alienado do seu próprio do resultado do seu trabalho, é algo próprio do capitalismo e que a ideologia liberal tenta naturalizar como uma coisa que não pode ser superada, né? Porque é quase que o destino inelutável daqueles que trabalham e que não são os donos de produção, que nunca serão, já que serão eternamente explorados nesse sistema. O Estado, para Marx, não supera as contradições da sociedade civil, portanto, não supera as contradições da sociedade de mercado, é, na verdade, o reflexo dessas contradições e está aí para perpetuá-las. E, já que o Estado é isso, né, mudar o Estado, nem que seja democraticamente, por meio do voto, por meio de uma evolução da democracia representativa, não vai mudar a sua estrutura básica, que é a de ser um gerente dos interesses da burguesia. Só uma mudança na base da sociedade, na base econômica, social, é que poderá levar a uma verdadeira emancipação, uma verdadeira superação da alienação rumo a uma emancipação humana.
Uma emancipação política, uma revolução que seria meramente política, como foram as revoluções burguesas, não muda, de fato, a estrutura da sociedade. Então, o discurso moral em que se baseia o Estado, como na filosofia hegeliana, é, por sua vez, apenas uma ideologia que tem como função naturalizar, ou seja, reificar, engessar, fixar as diferenças de classe. O governo do Estado moderno é apenas um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. É o que Marx diz no Manifesto Comunista. Na questão judaica, né, num artigo publicado lá nos Anais Franco-Alemães, o Marx diz: o Estado pode ser um Estado livre sem que o homem seja realmente livre. Daí a crítica às ideias burguesas como ideologia, mas uma ideologia que tem uma função que é naturalizar, engessar, fixar a imagem do indivíduo egoísta que é própria da sociedade liberal burguesa capitalista. Aí o ideário, mesmo o ideário mais revolucionário da sociedade burguesa, o revolucionário, o vocabulário da Revolução Francesa é um vocabulário ideológico. As noções de liberdade, igualdade, segurança e propriedade que estão presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pelos franceses na Revolução, são pensados como direitos do indivíduo isolado, do homem egoísta. E o Marx vai, então, especialmente no texto sobre a questão judaica, fazer uma análise crítica dos ideais burgueses e, por meio disso, do pensamento liberal, mesmo da democracia liberal, que surge a partir das revoluções burguesas, como ideologia. Então, no Manifesto Comunista, ele diz, e aqui ele está dizendo, não aos conservadores que criticam a Revolução Burguesa, mas aos próprios burgueses, que, segundo ele, não foram além de uma mera revolução política. Ele diz: vossas próprias ideias são produtos das relações de produção e de propriedade burguesas, assim como o vosso direito não passa da vontade de vossa classe, erigida em lei, vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais de vossa existência como classe. E no ensaio sobre a questão judaica, né, ele afirma claramente que há um vínculo entre essa sociedade burguesa e todo o ideário, mesmo daquilo que hoje nós entendemos direitos humanos, é um ideário que tem origem na sociedade liberal burguesa e que, como tal, reflete o interesse de uma classe específica e não o interesse humano universal. Então, ele vai dizer lá sobre a questão judaica: constatamos, antes de mais nada, que os droits de l'homme, os direitos do homem, distintos dos droits du citoyen, direitos do cidadão, nada mais são do que os direitos do membro da sociedade burguesa, ou seja, do homem egoísta, do homem isolado, do homem da comunidade. Não se considera como um homem verdadeiro e autêntico o homem enquanto cidadão, mas enquanto burguês. Muito bem. Então, o que nós temos aí é, por um lado, a retomada daquela crítica hegeliana ao atomismo da sociedade burguesa, né, o vínculo entre o pensamento liberal e o individualismo, portanto, uma visão não social do homem, uma visão individual. E, contra isso, né, o Marx vai opor um ideário de emancipação humana universal. E eu tento resumir a partir dessa citação, de mais uma citação sobre a questão judaica, né, que coloca nos seguintes termos: somente quando o homem real, individual, reassumir em si o cidadão abstrato, e quando, como homem individual, em sua vida empírica,
em seu trabalho individual, em suas relações individuais, tiver se tornado ente genérico, ou ser genérico, somente quando o homem reconhecer e organizar suas próprias forças como forças sociais e, portanto, não mais separar de si a força social na figura da força política, somente então realizar-se-á a emancipação humana. Então, é o reconhecimento da genericidade humana, né? O ser humano como ser genérico e social é que pode emancipar o homem das relações conflituosas da sociedade burguesa. E, com isso, uma emancipação que não seria de uma classe sobre outra, mas uma emancipação que seria uma verdadeira libertação humana das relações de classe, dos conflitos entre classe que possibilitam a exploração do homem pelo próprio homem. Com isso, nós teríamos uma verdadeira emancipação, uma verdadeira libertação, a ação autenticamente autônoma e não aquilo que o pensamento liberal ofereceu, mesmo na forma do imperativo categórico kantiano, que, segundo a crítica hegeliano-marxista, é um pensamento só funciona numa perspectiva individualista, do próprio indivíduo, na sua consciência moral, universalizando as suas máximas. Ainda que o imperativo categórico aponte para um processo, um procedimento de universalização, ele não é radical o suficiente, por isso ele permanece formal e abstrato, e não se encarna nessa forma materialista que o Marx a apresenta nessa passagem da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, em que ele apresenta seu imperativo categórico numa forma materialista bem explícita, né? O trecho diz o seguinte: a crítica da religião tem seu fim com a doutrina de que o homem é o ser supremo para o homem. Portanto, com o imperativo categórico de subverter todas as relações em que o homem surge como um ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível. Bem, esse é o trecho em que o Marx apresenta ali um imperativo categórico. É verdade que nesse trecho, né, há uma referência ao Feuerbach, um filósofo da esquerda hegeliana que escreveu vários textos, principalmente sobre a religião, e fez uma crítica da religião cristã como uma religião que guarda em seu segredo uma certa concepção antropológica e tem como resultado justamente a conscientização de que o homem é o ser supremo e não Deus, mas no cristianismo isso ainda aparece na forma de Deus como o ser supremo, que contém todas as categorias, os atributos de perfeição humana, mas justamente um pensamento crítico vai no sentido de desvelar a verdadeira essência da religião, essa é a essência antropológica, de que, portanto, o homem é o ser supremo para o homem. Então, você tem aí no Feuerbach um humanismo real, e depois o Marx vai criticar como ainda sendo um pensamento filosófico idealista, que não chega a um verdadeiro materialismo, mas que já dá as bases para um imperativo categórico, que é justamente subverter todas as relações em que o homem aparece, surge como um ser humilhado, escravizado, abandonado e desprezível. Então, subverter as relações em que o homem aparece dessa forma é um imperativo categórico. E, já que isso não é possível por meio de uma revolução política, a revolução ela tem que ir além, ela tem que transformar as bases da sociedade, né? E é nesse sentido, então, que o Marx apresenta um programa revolucionário que está ali exposto já em suas bases mais maduras, no Manifesto Comunista, escrito com Engels, né, em 1848.
Então, Marx, junto com Engels, considera que os problemas sociais de todos os países europeus passam por uma revolução social liderada pela classe operária. No texto da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, ele ainda pensava que os intelectuais, especialmente os filósofos, seriam a vanguarda da revolução, né? A cabeça da revolução e o proletariado seria seu coração. Depois, já no Manifesto Comunista, ele muda e diz que, na verdade, é a autoemancipação dos trabalhadores. Então, não é necessária essa vanguarda intelectual, os próprios trabalhadores vão adquirir essa consciência e eles próprios vão fazer a revolução. Então, há uma passagem aí do jovem Marx, um pouco mais filósofo, idealista, para o Marx Maduro, mais confiante, né, e depositando aí sua esperança no movimento da própria classe operária rumo à revolução. Então, essa concepção marxista de socialismo, né, ela é estruturada por dois conceitos-chave. Por um lado, a luta de classes, conflito entre proprietários e despossuídos, a burguesia e o proletariado, e outra praxis revolucionária, é a prática revolucionária, a ação revolucionária. Aqui o Marx usa o conceito aristotélico de praxis, né, que nós vimos lá no início do curso, mas uma praxis que admite o uso da violência por parte dos explorados e oprimidos para abolir a propriedade privada e a sociedade de classes, e assim se autolibertar. Bem, essa é a concepção de Marx da revolução, do socialismo, e é a partir dela, então, que ele apresenta a sua própria concepção de justiça. Uma concepção que, portanto, vai se opor à concepção liberal de justiça. Mais do que isso, essa concepção marxista vai relativizar aquilo que, segundo a tradição, seria a justiça. Então, podemos dizer, né, que o âmago da crítica marxista é uma objeção à própria ideia de comunidade jurídica. Pegando aí a sintetização, o resumo que faz o Pimlica no livro Filosofia Política Contemporânea, né, um livro que está lá na nossa bibliografia do curso, né, e que está aqui, que eu citei diversas vezes, né, e que reconstrói o debate contemporâneo sobre justiça. Lá tem um capítulo final que ele apresenta a crítica marxista, apresenta também a crítica feminista e diversas críticas ao pensamento liberal, né, além da crítica comunitarista que vimos aqui no curso. Ele diz que os marxistas acreditam que a justiça, longe de ser a primeira virtude das instituições sociais, é algo de que a comunidade verdadeiramente boa não tem necessidade. Quase que repetindo, né, uma ideia que estava presente no Aristóteles, de que entre amigos a justiça não se colocava porque ela já pressupunha a noção de justiça, né? Então, do ponto de vista marxista, né, todo o debate sobre justiça lá que surge, né, nesse contexto do fim do século XX, nos anos 70, a partir da obra do John Rawls, né, e das modificações da sociedade, no momento principalmente que desaparece o bloco socialista soviético como uma alternativa, né, no contexto da Guerra Fria, e parece que o capitalismo então levou, né, ganhou a guerra e levou a melhor, como se o socialismo desaparecesse do horizonte. A teoria da justiça que nos restaria seria a teoria rawlsiana, uma espécie de social-democracia para pensar a sociedade no contexto de uma vitória capitalista, né? Uma vitória do pensamento liberal e do ideário do Ocidente capitalista. Bem,
Nesse contexto é que surge a crítica marxista, né, retomada, né, mais uma vez, para criticar, né, todo esse debate sobre justiça e a obra de Rawls como sendo um discurso ideológico que tem em vista justificar as desigualdades da sociedade capitalista. Então, na verdade, segundo a crítica marxista, o que a teoria de Rawls oferece é uma teoria da injustiça, não uma teoria da justiça. Então, eu cito como exemplo o ensaio do Perry Anderson, né? um marxista inglês, que vai analisar a teoria rawlsiana da justiça num texto chamado Uma Teoria da Injustiça. Segundo Perry Anderson, o que o Rawls oferece seria uma cabotagem política, uma crítica da sociedade existente que jamais se afasta de suas praias. Segundo Anderson, a teoria rawlsiana da justiça seria uma teoria por demais abstrata, onde não se percebe a possibilidade de uma outra sociedade que não a liberal burguesa. E, mais do que isso, segundo o Anderson, estamos num mundo anfíbio que contém o mínimo necessário, a terra de referência social real, para fugir das águas profundas da primeira filosofia. Partimos de onde estamos e navegamos com cuidado nas águas da abstração para evitar contato com o terreno da mudança política. E ressalta-se, portanto, a enorme ambiguidade da teoria da justiça de Rawls. Seria, por exemplo, o princípio da diferença, um princípio que causa tanto escândalo aos liberais conservadores, aos libertarianos e os assim chamados teóricos do neoliberalismo, seria o princípio da diferença, né? Princípio visto como redistributivo, uma convocação para uma redistribuição de renda quase socialista, ou seria apenas uma defesa sensata da operação normal do capitalismo, cujo crescimento constante de produtividade, que aumentou os padrões gerais de vida, exige exatamente as estruturas de incentivo testadas e julgadas pela experiência que temos hoje? Então, surge a partir também da teoria de Rawls, e mesmo no mundo anglófono, né, no universo inglês e americano, toda uma crítica de linhagem marxista a esse debate sobre a justiça e essa visão presente na teoria de Rawls, né? Muito bem. Então, para concluir, qual seria propriamente, né, a crítica marxista e, com isso, a concepção de justiça de Marx, né? Porque a crítica do Marx é basicamente a seguinte: redistribuição que mantém a estrutura da sociedade não vai, de fato, modificar a sociedade, vai operar ainda no nível ideológico que não transforma a sociedade de fato, né? Não destrói a exploração que está na base do sistema capitalista. Não destrói a exploração e não modifica o dado essencial para o modo de produção capitalista, que é a oposição entre capital e trabalho, ou entre a classe trabalhadora e a classe detentora dos meios de produção. Então, mais uma vez aqui me remetendo à síntese oferecida pelo Química, né? Se tudo o que fizermos for de redistribuir a renda dos que possuem bens produtivos para os que não possuem, então ainda teremos classes, exploração e, portanto, tipo de interesses contraditórios que tornam a justiça necessária em primeiro lugar. Devemos, em vez disso, nos preocupar com a transferência da propriedade dos próprios meios de produção. Quando isso é conseguido, as questões de distribuição justa tornam-se obsoletas. Portanto, não é a redistribuição o caminho para uma justiça.
O caminho para a justiça é uma modificação fundamental da estrutura social para que não seja mais possível uma exploração de uma classe sobre outra, né? E aí, embora o Marx não faça nenhum tipo de profecia ou baseie sua crítica imanente do capitalismo numa visão utópica que só virá no futuro, ele, no entanto, deixa uma perspectiva de olhar para o horizonte no qual se possa ver o que seria a sociedade para além da, da oposição de classes, né? E num texto como a crítica do programa de Gotha, que é um texto tardio, o Marx vai expor uma passagem bastante conhecida aquilo que seria então a sua própria concepção de justiça, né? Algo que não aparece como uma utopia, mas como algo que é possível chegar, mas depois de muitos passos, né? Então ele vai dizer, em uma fase superior da sociedade comunista, após a subordinação escravizadora do indivíduo, a divisão do trabalho ter desaparecido, após o trabalho ter se tornado não apenas um meio de vida, mas uma necessidade primordial da vida, após as forças produtivas também terem aumentado com o desenvolvimento geral do indivíduo e todas as fontes da riqueza cooperativa fluírem com mais abundância, só então poderá ser cruzado inteiramente o horizonte estreito do direito burguês e poderá a sociedade inscrever em seus estandartes. E cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme suas necessidades. Portanto, a justiça ela só vai se dar de fato, né, como algo que vem após a revolução, uma revolução que tem diversas etapas, que num primeiro momento supera a divisão escravizadora do indivíduo, a divisão do trabalho, depois que ela desaparece, após o trabalho ter se tornado não mais um meio de vida, né, como uma necessidade, né, de cada um para sobreviver, mas um, uma necessidade primordial da vida, como constituindo algo próprio da essência humana. E quando, a partir disso, então, se alcançar um momento de riqueza cooperativa e abundância material, é só nesse momento, então, que as pessoas poderiam deixar de ser determinadas pelo lugar social que ocupam na cadeia de trabalho, na cadeia produtiva. Poderão ser, de fato, livres do trabalho, né? Aquela concepção do homem total marxista que pode trabalhar na oficina de manhã, pescar à tarde e praticar crítica literária à noite, sem que seja determinado por cada uma dessas atividades. Só então, né, com essa riqueza abundante, é que a sociedade poderá escrever em sua bandeira, de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme suas necessidades. Então, o que o Marx oferece é uma grande crítica à sociedade capitalista e, por conta disso, também uma crítica a todo o ideário liberal, como um discurso ideológico que visa a manutenção dessa sociedade, e, a partir disso, oferece, então, uma alternativa à concepção liberal de justiça. Uma alternativa que, claro, se coloca como bastante desafiadora, porque exige a transformação total da sociedade para a sua efetivação. Mas, de fato, é a grande alternativa que se coloca a visão de sociedade liberal, a visão de sociedade que nós temos como a predominante nesse nosso universo cultural ocidental. E com a exposição do pensamento marxista sobre a justiça, então eu encerro este curso que teve como objetivo apresentar algumas das mais importantes concepções de ética e justiça da filosofia ocidental. É claro que passamos rapidamente por diversas teorias, não podemos aprofundar
a exposição do pensamento de diversas correntes teóricas, mas oferecemos aí um quadro para que vocês possam formar aí seus juízos e aprofundar o conhecimento dessas diversas teorias em outras oportunidades. Eu também espero revê-los em outras oportunidades, outros cursos. Então, até a próxima.